podem continuar ministrando? Enquanto nós estávamos no louvor, eu via o Senhor passeando entre nós. E a palavra dele fala que Ele é o Deus que se faz ser achado. Ele é o Deus que se faz ser achado. Então nessa noite eu te convido a levantar as tuas mãos. Comece a adorar esse Deus. A palavra do Senhor fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Se você tem como respirar, então nesta noite eu te convido, abra a tua boca e louve ao Senhor. Louve ao Senhor de todo o teu coração. E diz: Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite. Não há outro, Senhor Deus, digno de todo louvor, de toda adoração. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há outro
Sabe por quê? Porque o Senhor falou que o Senhor está levando essa igreja a um outro nível. E o Senhor, Ele estava me mostrando o que Ele ia fazer. Eu só falava: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque isso só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Amém, igreja? Estejam abertos para aquilo que o Senhor Ele tem para ministrar. Não perca atenção, jovens. Mente para o Senhor. Amém, jovens? Eu te convido agora, coloca a tua mão na sua cabeça e começa, declara com fé. É a palavra do Senhor que diz: Senhor, leva cativa a minha mente, para que o Senhor venha ministrar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Vou pegar. Meus amados, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre honra. Vamos aleluia. Aleluia. Eu quero dizer que honra é um dos princípios do Senhor. Amém? Vocês sabem o que é princípio? Princípio é a base. É algo que serve como base. E eu creio que honra é um dos princípios do Senhor. Nós temos visto na palavra como o Senhor Ele tem demonstrado, que Ele tem pedido que nós venhamos honrar nossas autoridades, nós venhamos honrar os nossos pais, né? Inclusive, é algo que eu carrego muito forte dentro de mim. Quando eu comecei a estagiar, isso eu já compartilhei na minha igreja, o meu estágio era, ganhava na época, muito tempo atrás, acho que era, não sei, R$170, não sei. Já tem muito tempo. Não vamos contar tempo, né? E eu lembro, quando eu recebi esse primeiro salário, eu fiquei muito feliz. E aí, era um estágio remunerado, é algo que a gente trabalha e recebe pouquinho, uma ajuda de custo. Mas eu estava muito feliz, muito orgulhosa de ter recebido o primeiro salário. Mas esse salário não ficou para mim. Esse primeiro salário eu ofertei 100% ao Senhor. E aí, quando eu recebi o segundo salário, eu fiz 2 cheques. Eu não lembro se era 170 ou era 340. E eu fiz 2 cheques. Depois de tirar o dízimo, né? Eu fiz 2 cheques. Um eu entreguei para o meu pai e o outro eu entreguei para minha mãe. Porque eu entendo que eles são alguém que eu preciso honrar na minha vida. E o Senhor, Ele da mesma forma, Ele nos fala na palavra: honre teu pai e a tua mãe. E esse é um dos mandamentos com promessa. Então, aqui eu já estou dando a dica. Quem quer viver muitos anos, honra seus pais. Honrar os pais, porque a palavra fala: honre os teus pais, porque eu prolongarei os teus dias aqui na terra. Meu pai está fazendo 80 anos. Quer dizer, meu pai fez 80 anos, nós fizemos uma festa para ele, a igreja celebrou, né? E meu pai, ele sempre fala aquele trecho, né? Que para o tempo de vida dos homens é 60, para alguns 70.
E ele falou, para os fortes 80. E aí no aniversário dele de 80, eu cheguei, pai, agora eu posso te chamar de forte, porque você está fazendo 80 anos. Né? E eu falo assim, se meu pai está vivendo 80 anos, é porque meu pai honrou a minha avó, honrou os meus avós. Né? E, então, assim, honra é uma coisa que eu carrego muito forte dentro de mim. E é algo que a igreja precisa ter. Porque muitas vezes nós acabamos trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. E nós deixamos de honrar as autoridades que o Senhor tem levantado na nossa vida. Amém? Amém? Eu sei que é uma palavra um pouco dura, mas é uma palavra necessária. Vamos ler em 1 Samuel 8. Você consegue projetar? Desculpa, eu não passei antes para você. 8, 1 a 7. Então, lembrem disso, jovens. Lembrem disso, igreja. Que nós precisamos honrar as nossas autoridades. Amém? E para honrar, nós precisamos reconhecer quem eles são e carregar em nós um coração grato. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, vamos ler aqui 1 Samuel 8, 1, 7. Aqui diz, tendo Samuel envelhecido, constituí teus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, dizendo, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Amém? É uma palavra muito dura, é uma situação muito triste de se ver, porque naquele momento a gente tem que lembrar que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, quem que tirou eles do Egito? Foi Deus quem tirou. E nesse momento nós podemos ver o cuidado de Deus em todo o processo. Deus, ele de manhã, a palavra fala que de manhã havia uma nuvem que cobria eles para que eles não pegassem o sol, e de noite havia uma coluna de fogo. Porque deserto, apesar de ser calor de dia, de noite ela é muito fria. Né? Então, a palavra fala que havia uma coluna de fogo à noite. E essas colunas, por onde andasse, o povo de Israel sabia que era para andar ou não. O Senhor os guiava através disso. E durante todo o processo, nós podemos ver os sacerdotes que o Senhor levantou, os juízes que o Senhor levantou, e Deus proveu tudo que o povo de Israel precisava. O povo, quando reclamou, assim que saiu do Egito, falou, estamos aqui para morrer, porque não tem comida. Aí Deus manda maná, Deus manda cordonizes. Estamos aqui para morrer, porque a gente não tem água. Deus, ele faz brotar, o quê? Da rocha água. Em tudo o Senhor proveu, o Senhor cuidou deles. E aí, nesse momento, esse mesmo povo, eles vêm e falam para Samuel, fala assim, olha, faz o seguinte, Deus, constitui-nos um rei. Sabe o que eles estão falando? Em outras palavras, estão falando assim, estou rejeitando o cuidado de Deus, porque eu quero um rei para que governe sobre mim. Eles não, exatamente, ele fez um bem baixinho, estou replicando aqui o que ele fez, né? Eles estavam rejeitando o cuidado de Deus. Eles, em outras palavras, eles não estavam mais reconhecendo quem Deus era na vida deles.
E eles estavam falando, constitui-nos um rei. Sabe por quê? Porque a gente quer ser igual ao outras nações. Os olhos dele já não estavam mais o quê? Em Deus. Os olhos dele começaram a olhar outras nações. Fala para o vizinho, seu vizinho. Fala para o seu irmão do lado. Fala assim, a grama do vizinho sempre parece ser mais o quê? Verde. Verdade ou não? Pastor está atento. A grama do vizinho não é mais verde. Mas para o povo de Israel, naquele momento, a grama do vizinho era mais verde. Por isso que eles falaram assim, constitui-nos um rei. E o mais triste era porque eles queriam ser igual ao outro povo. Nós da igreja, nós não podemos buscar ser igual a outras nações. Porque nós somos, como a palavra fala, nós estamos aqui, Jesus fala o quê? Estou aqui, mas não sou deste reino. Nós, da mesma forma, estamos aqui, mas nós não somos desse reino. Nós vamos falar sobre reino de Deus posteriormente. Por isso que eu não vou entrar nesse assunto. Mas lembrem disso. Eu estou aqui, mas eu não sou desse reino. Amém? E o povo de Israel, naquele momento, eles começam a pedir para Samuel um rei. Fala, nos dá um rei. Samuel, primeiramente, fica não contente, com o retorno, mas Deus, ele fala, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Quando eu li esse trecho, o coração parece que dá uma, Falei assim, nossa, que triste que estava acontecendo. Então, naquele momento, eles estavam rejeitando o cuidado de Deus, eles estavam desprezando a autoridade de Deus, e eles não estavam reconhecendo o amor de Deus sobre a vida deles. Então, o que eles estavam fazendo? Repete comigo. Eles estavam rejeitando, eles estavam desprezando, e eles não estavam reconhecendo. Na verdade, eu não encontrei uma palavra para dizer não reconhecer em uma palavra. Existe? Desconhecer? Eu fiquei na dúvida. Mas eu botei aqui. Enfim. E aí, na palavra em Provérbios 3, 5 a 6. Aqui diz, Provérbios 5 a 6. Aqui diz, confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Provérbios, meus amados, é um livro que nós precisamos ler. Jovens, vocês estão lendo a palavra? Não? Então vamos mudar isso. Amém? Provérbios, tem 31 capítulos, eu acho. Dá para ler um capítulo por dia. Tá? Meu filho, com 7 anos, ele já leu a Bíblia inteira. Hoje ele tem 14, acho que ele já leu umas 7 vezes ou 8. Todo ano eu dou uma Bíblia para ele poder ler. É uma Bíblia nova. Apesar que ele não rabisca a Bíblia dele, mas é para ele saber que é para ele ler aquele livro todo. Porque, olha, o mundo tem muitos livros, mas esse é o mais precioso. E nós precisamos lê-la. É como se fosse um manual. E se a gente não lê o manual, a gente não sabe o que acontece. Amém? Então, a palavra fala, confia no Senhor de todo o seu coração. A palavra está falando, confia no Senhor parcialmente. Não, ele fala de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui diz, não apoie em seu próprio entendimento. Em outras palavras, não confie naquilo que você conhece. E nesse momento, o povo de Israel, eles estavam confiando em quê? No conhecimento deles. Que eles acham que ter um rei sobre o reino, sobre eles, ia ser a melhor coisa. E aí, nesse momento, eles estão errando. Eles estão indo pelo caminho errado. E quando a gente continua lendo ali no 1 Samuel, eu não vou nem trazer aqui, mas leiam depois, só por curiosidade.
né? No 8, 17, de 11 a 17, ali o Samuel ele começa a falar, olha, se você tiver um rei, isso vai acontecer, ele vai poder tomar as suas terras, ele vai tomar as suas filhas, ele vai não sei o que lá. É igual, quem aqui lê bula? Bula do remédio que você toma? Algumas pessoas não lê, mas quando você vai lá ler, você no final fala assim, você se tomar isso, pode causar isso, isso, isso. Às vezes você olha para aquilo e fala assim, nossa, será que eu vou tomar isso? Né? Porque dá até um medinho, não dá? Tem uns remédios que é bem medonhos mesmo. Né? Eu não sei se aqui tem alguém da farmácia, mas aí eu falo assim, tem alguns assim bem, né? E aqui é como se o Samuel estivesse fazendo isso com o povo. O Samuel ele vai e fala assim, olha, se realmente vocês quiserem um rei, é isso que vai acontecer. Ele vai tomar as suas terras, ele vai tomar as suas filhas, ele vai fazer isso. Mas, aí vamos ler aqui no 19. Aqui diz que mesmo depois de Samuel ter falado tudo isso, o povo de Israel diz, no 19, porém o povo não atendeu. 1 Samuel 8, 19. Aqui diz, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não. 1 Samuel, desculpa. 1 Samuel 8, 19. Aqui diz, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as outras nações. Eles estão nesse momento dizendo, mesmo assim, mesmo tendo que correr esse risco, eu quero um rei. E aí, o que isso tem a ver com honra? Eu falei que honra, você precisa reconhecer a autoridade. O povo aqui esqueceu da autoridade. Porque naquele momento, ele esqueceu que a autoridade da vida deles é o Senhor. E o Senhor constituiu Samuel como a autoridade da vida deles. E aqui eles estão abandonando, estão jogando fora toda a história do passado. Eles esqueceram o quanto cada sacerdote deve ter gastado o teu tempo, deve ter, separado os seus dias para servir. Eles estão esquecendo tudo. O preço que cada um desses homens pagaram. E aí, quando eu era mais nova, eu achava assim que o sacerdote era o cara. Sabe? É o cara que anda assim, e aí todo mundo vai servindo ele. Mas, depois eu falei assim, cara, não, ser sacerdote é horroroso. Porque, não horroroso, né? Mas eles tinham que imolar bichos, eles tinham que fazer aquilo. Eu falei, gente, a minha avó, eu já vi a minha avó matar galinha. Não sei se alguém já viu alguém matar algum bicho. Tá? Mas lá na Ásia era muito comum. Né? E é uma coisa muito feia. A minha avó pegava assim, a galinha, quebrava assim, o pescoço, ficava assim, quebrado, e ela botava ali. Gente, é uma coisa muito feia. Mas o sacerdote, eles tinham que imolar as ofertas. Não era nada agradável, não era nada daquilo que eu estava imaginando, sabe? Que é mó chique, ele é o cara. Não é não, ele tinha que servir. Ele estava ali para servir. E ele dedicava a sua vida ao Senhor. E aí, nesse momento, o povo de Israel, eles estavam o quê? Apagando tudo aquilo que esses homens fizeram. Eles não estavam considerando o sacrifício deles, não estavam considerando o servir deles. E aí vocês podem perguntar, mas olha só, a gente leu agora que os filhos de Samuel não estavam nada bem, né? Eles não eram um Brastemp, né? Eles estavam fazendo coisas erradas. Os mais novos não entendem essa propaganda, né? Mas os mais velhos, quem riu aqui, eu já sei que é mais velho, né? Então, os filhos de Samuel não eram lá uns Brastemp da vida, né? Eles não estavam lá direitinhos, né? E aí, mas aí eu quero trazer aqui a nossa memória. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, será que eles também eram lá o Brastemp? Não era. Não era. Tanto que a palavra fala que o Senhor ele mandou aviso, né?
Mas se a gente vê o povo ali, enquanto não buscou um rei, quem o Senhor levantou? O Senhor levantou um Samuel. Levantou um, vamos dizer assim, 3.1, sei lá. O que quer dizer que é bom? Não sei, né? Alguma coisa melhor, uma versão melhor. Samuel foi uma versão muito melhor, né? Samuel, ele foi o último juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era tipo multiuso. Ele era o bombril, que vocês mais novos também não conhecem, né? Mas eu usei muito bombril para esfregar os negócios de churrasco. Olha, se vocês gostam de churrasco, pode ir lá na nossa igreja, né? A gente, assim, vai festejar, a gente vai fazer o quê? Churrasco, né? Então, desde pequena, eu usei muito bombril para esfregar. Bombril é multiuso. Depois vocês procuram na internet, né? É multiuso. E o Samuel, ele era multiuso. Ele era tudo. Ele era sacerdote, ele era juiz, ele era profeta, né? Então, se eles esperassem, o Senhor ia levantar, com certeza, alguém para guiar eles. Mas não, eles preferiram buscar um rei. E um versículo que nós temos lido muito na nossa igreja esse ano é Jeremias 2,13. Que aqui fala, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a própria fonte de água viva. E cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Nossa, né? É muito triste o que estava acontecendo. O povo de Israel, naquele momento, eles estavam escolhendo algo que não era bom. Quando a gente pensa em cisterna, o Senhor ele fala que ele é a própria fonte de água viva. Fonte, ela jorra. Fonte, ela renova. Cisterna é parado. E não apenas isso. A palavra fala cisterna rota, cisterna quebrada, que não retém água. Então, o povo nesse momento, eles estavam exatamente fazendo isso, cavando o quê? Cisternas, estavam colocando para eles o quê? Cisternas rotas. Eles não estavam buscando a fonte de águas vivas. E aí eu posso dizer que o povo de Israel, naquele momento, eles estavam deixando, eu falo novamente, deixando de reconhecer o Senhor. E eles estavam, de fato, fazendo substituições. E aí vocês vão falar assim, como assim substituição? Eles estavam substituindo aquilo que é de Deus pelo que é do homem. Eles estavam substituindo o plano de Deus pelo plano do homem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos andar nessa linha se nós não nos atentarmos. Quem aqui já teve tela do celular, alguma coisa quebrado? Eu acredito que vocês consertaram, né? Ou compraram um novo? Compraram um novo, né? Mas tem alguns que levam para consertar. E aí, uma coisa que você vai ouvir de quem conserta, ele vai perguntar, você quer botar o quê? O original ou o quê? Original ou o quê? Similar, né? 25 de março, né? Mas isso é uma verdade. Em qualquer lugar, você vai consertar alguma coisa, peça de carro. Não sei, eles vão perguntar, você quer botar o original ou você quer botar o similar? E aí, nesse momento, é como se fosse assim, ó, eu quero o similar. O povo estava falando, eu quero o similar. Eu não quero o sacerdote que cuida de fato, realmente, o povo, para pegar o similar, que é o rei, que vai cuidar mais ou menos, né? Que é lá garantia sou eu, né? Então, eles estavam substituindo. E quando a gente vai no mercado, gente, eu não sei se vocês repararam, eu fiquei chocada ultimamente. Eu fui lá, eu já sabia que existia leite e tipo leite em pó, né? Então, toma cuidado. Achou que é barato, não compra não. Olha primeiro, olha o rótulo para ver se é original, né? E aí, no outro dia, eu fui lá, eu vi, estava escrito assim, tipo creme de leite. Gente, daqui a pouco eu não sei mais o que eu estou comendo, né? Existe
linguiça calabresa e linguiça tipo calabresa. Sabiam? Oh, se você gosta de calabresa, cuidado. Né? Porque existe o tipo. Você não sabe. Olha só, calabresa a gente já não sabe o que tem dentro, né? E aí o tipo calabresa, muito menos. Então, muito cuidado com as substituições. Porque quando a gente substitui, quando a gente está fazendo igual o povo de Israel aqui, a gente está negando ao Senhor. Nós não estamos reconhecendo a autoridade do Senhor. E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na palavra que veio ao meu coração, que é honra. E veio esse versículo no dia, que é de fato, Lucas 4, 24. Mas eu vou ler aqui. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E em algumas versões ele fala, nenhum profeta é bem honrado na sua própria terra. E isso aqui, em linguagem popular, é o quê? Santo de casa não faz o quê? Milagre. Isso todo mundo conhece. Por que não faz milagre? Porque não é reconhecido. Não é reconhecido. Mas nós que não somos deste reino, nós temos que agir diferente. Nós temos que honrar os profetas que o Senhor envia para nós. Nós temos que honrar as autoridades que o Senhor coloca nas nossas vidas. As autoridades, não apenas na igreja, mas em todas as áreas. Seja na escola, são seus professores. Honre os seus professores. Hoje em dia a gente não vê mais os alunos honrando os professores. E isso é muito triste. Lá em Taiwan, quando os professores entravam em sala, a gente tinha que levantar, não é? Aí fala, Lao Se Hao, né? E aí quando o Lao Se fala, podem sentar, aí a gente senta. Né? E eu vou dizer, colégio no meu filho, que é colégio militar, também não está mais fazendo isso sempre. Eu fiquei muito triste. Porque antigamente, quando o professor entrava no colégio militar, era igual lá em Taiwan. Todo mundo levanta para se apresentar ao professor. Né? Então, a gente vê que o mundo está absorvendo o similar, está absorvendo o que não é legal. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e essa é a palavra que está para ser liberada nesta noite. Nós precisamos honrar as nossas autoridades, nós precisamos reconhecer a autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, a autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa igreja. A palavra fala ali em Romanos 13, 1 e 2. Aqui fala que que eles esqueceram que toda a autoridade é dada por Deus. A palavra fala, toda a autoridade é dada por Deus. Então, o pastor sim é uma autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E aí agora eu quero contar um pouco da história da nossa igreja. Lá, a ICVA, Igreja Cristã Vida em Abundância, ela era conhecida como Igreja Cristã Chinesa do Rio de Janeiro. Ela originalmente era esse nome. E o pastor Tong, quem fundou a nossa igreja, ele era um pastor lá de Taiwan. E ele teve um sonho de que era para ele vir para o Brasil, Rio de Janeiro, mais específico, e ali fundar uma igreja para os chineses. Vou contar. Porque ali havia pessoas que estavam necessitadas e não havia igreja chinesa no Rio de Janeiro, né? E então ele deixa tudo que ele tinha em Taiwan para vir para o Brasil. E isso eram 53 anos atrás. 53 anos atrás. É muito tempo. Então, naquela época, era vir de navio, e aí você pensa o sacrifício. De avião já é demorado, né? E aí eles vêm de navio, deixa tudo que tem, vem para o Brasil. E aqui ele estabelece a igreja. E ele contou, quando a nossa igreja fez 40 anos, nós
nós da liderança, nós quisemos trazer alguém para contar a história da nossa igreja, alguém que fundou, alguém que fez parte. E com muita alegria a gente foi catar, a gente não tinha contato mais desse pastor, porque depois disso passou outros pastores. E a gente conseguiu achar o contato do pastor Tong, ele estava em acho que Canadá, né? E a gente combinou com ele, a gente mandou passagem, ele veio para a nossa comemoração de 40 anos, e foi quando nós fizemos a mudança do nosso nome, né, para ICVA. E ele falou assim, que naquele ano, ele orou ao Senhor. Ele falou assim, Deus, eu queria tanto saber sobre aquela igreja que eu fundei, lá no Rio de Janeiro. Olha só como que são as coisas de Deus. Ele orou para Deus, falou assim, eu queria saber como está aquela igreja. E aí ele não sabia que nós iríamos ligar para ele, para convidá-lo para estar conosco. E ele ficou muito feliz de ver a igreja, de ver como estava a igreja. E aí, quando ele decidiu ir embora não, né? A passagem estava comprada e tinha que ir embora, né? E aí, era um sábado, eu lembro que era um sábado, o meu pai levou ele para o aeroporto. E aí, do nada, os jovens estavam na igreja, e a gente falou assim, porque a gente tem culto sábado e domingo. E aí, naquele dia, a gente falou assim, não, vamos suspender o culto, vamos para o aeroporto. E aí, a gente só ligou assim para o meu pai, falou, pai, segura ele, não deixa embarcar ainda, tá? A gente está chegando. A gente sabia o horário, né? Então, a gente correu, a gente juntou todos os jovens, acho que foi mais de 15 jovens. E a gente chegou lá no aeroporto, e aí, quando ele nos viu, ele ficou muito surpreso. E aí, ele começou a chorar. A gente não entendeu, a gente falou assim, deve ser emoção, né? Porque a gente foi lá para se despedir. E aí, quando ele chegou em Canadá, ele ligou para o meu pai, né? E aí agradeceu. E aí ele falou assim, eu estava chorando muito, porque quando eu fui embora do Rio de Janeiro, nenhum membro foi para se despedir. Naquele momento, o Senhor estava trazendo uma cura sobre a vida dele, usando uma outra geração que não sabia da história, que não foi a geração que deu as costas para ele, não foi a geração que não reconheceu o que ele estava fazendo. Mas naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo. Nós estávamos ali honrando aquele homem quando nós chegamos lá. Nós estávamos ali reconhecendo quem ele era e o que ele fez sobre a nossa igreja. Então, eu queria muito que nós venhamos lembrar sempre disso, que nós precisamos honrar as nossas autoridades. E aí você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com ir às águas mais profundas? Se a gente não honra, a palavra fala ali, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar o Deus que não vê. Então, da mesma forma, se nós não honramos o homem que nós estamos vendo, nós não honramos o Deus que nós não vemos. Se nós não formos gratos ao homem que nós vemos, nós não vamos ser gratos ao homem que nós não vemos, ao Senhor que nós não vemos. Se nós não formos gratos aos nossos pais, nós não vamos ser gratos a Deus, porque isso não bate. Então, nós precisamos entender que eu preciso honrar os meus pais, que são autoridade. Eu preciso honrar o meu pastor, que é autoridade. Eu preciso ser grato, eu preciso reconhecer que ele, a autoridade que está sobre ele, foi instituído por Deus. Então, não permita que a substituição entre na sua vida. Não permita que a substituição entre nesta igreja. Reconheça o líder que está diante de vocês. O pastor Chang, eu acredito que ele tem muitas histórias. E pastor, quando eu estava preparando isso, até a gente conversou naquele dia, veio muito forte no meu coração. É a mesma coisa, eu não sei se você conheceu o pai do Alex, é o senhor Chang também. Né? E a gente sabe quando começa a ter a mudança, muitas vezes é muito difícil.
E o pastor Chang, eu falei com ele naquele dia, eu falei assim, pastor, a IPV foi uma das primeiras igrejas a avivar. E ele falou sim. E eu lembro disso, que a IPV de São Paulo foi uma das primeiras igrejas chinesas a avivar. E aí, eu entendi o quão difícil foi para ele. Porque quando a gente é diferente, a gente não é bem visto. E naquela época, quando uma igreja estava avivando, as pessoas achavam ou era fanatismo, né? Ou era loucura, ou é fogo de palha. Da mesma forma, quando nossa igreja começou a instituir reunião de oração, eles viraram e falaram assim, esses são um bando de jovens que não tem nada para fazer. É fogo de palha. E aí, naquele momento, eu, em vez de chorar, eu fiquei muito zangada. Porque eu estava dentro dos jovens que estavam orando. Eu falei, vamos ver o que é fogo de palha. Não vamos acabar. Mas quando eu estava preparando isso, pastor, o Senhor, Ele me trouxe à memória isso. De que, por ser a igreja que primeiro avivou, o Senhor com certeza ouviu muitas vozes. E é um sofrimento que muitas vezes a gente vela, a gente fecha, por quê? Por causa do reino. Nós amamos o reino, e aí nós deixamos de falar, não é verdade? Quantas vezes as autoridades da igreja de vocês, eles deixam de falar muitas coisas por amor à obra, por amor a Deus. Por isso, nessa noite, eu queria trabalhar honra. Honra nessa geração. Mas honra também, uma coisa horizontal. Tá? Jovens, presta atenção. É um momento sério. Honra na horizontal também. A palavra fala, reconhece o outro como o quê? Como superior. O mundo faz o quê? O mundo faz assim, eu piso nele para que eu venha crescer. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Então, nós não podemos pisar no outro para poder crescer. Mas nós temos que o quê? A palavra fala, eu tenho que considerar o outro superior a mim. O outro é melhor do que eu. Nós não precisamos buscar honra para nós. Sabe por quê? Porque quem honra é Deus. Igual quando a gente leu no trecho de Moisés, quando ele ia subir o monte, o que Deus ele falou? Olha, eu vou falar com você ali do monte, para que saibam que eu te escolhi. E da mesma forma, em Josué, a gente vê que Deus ele fala o quê? Olha, a partir de hoje eu vou te o quê? Engrandecer. Honra o Senhor traz. A gente não precisa pisar no outro para poder crescer. Mas nós vamos considerar o nosso irmão superior a nós. Isso é um elo que não pode ser quebrado numa igreja. Se nós queremos crescer como igreja, nós temos que estar com os elos perfeitos. Então, nós precisamos, sim, amar os nossos irmãos. Amém? E aí eu queria convidar vocês a se colocarem de pé, o Ministério de Louvor pode vir. Eu acredito que seja a última noite que nós venhamos fazer algum ato profético, alguma coisa assim, do tipo. E então, primeira coisa que o Senhor ele quer tratar é restabelecer o relacionamento entre os irmãos. E eu te convido a dar a mão para o irmão que está ao teu lado. Dá a mão para o irmão que está ao teu lado. Pode fechar o corredor, como igreja mesmo. Como igreja, fecha o corredor. Vocês vão olhar para o irmão que está ao teu lado. E você vai falar assim, te amo muito. Te amo muito. Nós vamos cantar esse louvor. Vocês vão cantar. Pode ser corpo e família. Pode ser aliança. Não, eu queria aliança. Tem? A gente arranja. Não, então vai no corpo e família.
Nós vamos cantar esse louvor, ele fala corpo em família, né? Nós somos uma família. E eu creio que quando a igreja cresce com esse entendimento, nós vamos amar uns aos outros. E eu creio que vir aqui também é para eu amar a igreja Pão da Vida. A gente nunca teve esse relacionamento, mas lá no céu não vai ter ICVA, não vai ter Pão da Vida. Nós somos um só. Amém? Então vamos restabelecer isso. Vamos deixar o Senhor tratar. Vamos deixar o Senhor tratar e o Senhor falar aquilo que precisa ser falado aos nossos corações. Então nesse momento não é cantar para Deus, mas é cantar para o irmão que está ao teu lado e dizer: nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Fala, eu declaro a paz de Cristo sobre você, meu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de o grande Cristo. amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém? Nós somos um corpo só. Nós somos uma família. E a pessoa que está ao teu lado é importante para você. Sabe por quê? Porque nessa caminhada a gente não anda só. E se a gente acha que eu sou melhor do que fulano, você vai acabar andando sozinho. E aí eu vou dizer que não vai chegar ao lugar algum. Então ande com o irmão que está ao teu lado. Amém? Amém? Pode soltar a mão do teu irmão. Então lembrem disso, que esse é um dos elos. Um dos elos que o Senhor ele tem para reconstruir sobre essa igreja. E aí talvez vocês podem falar, mas nós não fomos a geração que fez alguma coisa com o pastor Chang. E eu falo que eu sou muito feliz de poder falar o que esse homem não pode falar. Obrigada, pastor, por ter sofrido naquela época, porque eu creio que se o senhor não tivesse permanecido, talvez outras igrejas chinesas não teriam conhecido o que é avivamento tão rápido. Vem pra cá. Porque a família sofreu junto, né? Palavras foram muito difíceis. E eu quero representar as igrejas. Não foi a minha igreja, mas eu quero representar as igrejas. E eu quero pedir perdão. Perdão pelas palavras que um dia foram ditas. Como difícil foram. Mas o Senhor permaneceu de pé. Muito obrigada. Perdão.
E eu queria muito que a igreja... Gente, esse é um momento, é muito sério, tá bom? Nós não brincamos com as coisas do Senhor. Tem hora de brincar, tem hora de não brincar. A palavra fala, tudo tem o seu tempo certo. Tá certo? Pode parar de abraçar, como diz a palavra. Tem hora de abraçar, hora de deixar de se abraçar. Mas eu queria que vocês, como igreja, viessem um a um aqui à frente e abraçar esse homem e essa mulher. Porque eles pagaram um alto preço. Eles pagaram um alto preço. Pode tocar a aliança. Aliança não, qualquer um. Calma. Mas lembra que esses homens e mulheres, esse homem e essa mulher, quem abraçou pode voltar para o seu lugar, tá? Mas abraça ele agradecendo o que eles fizeram. Sei que foi pago um alto preço para que contigo. Fala muito obrigada e eu vou te honrar. Quando Jesus derramou sua vida, Quem já abraçou pode voltar para o seu lugar. pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor,
um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E nos tentem separar, dos nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos
proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. As trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Esses são aqueles que vão andar com o Senhor e vão ajudar o Senhor nessa obra. Os mais jovens, eu quero dizer, sabe o que às vezes é honrar? Se vocês verem o pastor ou a pastora carregando alguma coisa mais pesada, vai lá e ajuda. Isso é honrar. Ajuda a cuidar da casa. Estão vendo eles arrumar? Vai lá e arruma. Isso é honrar. Eu falo muito para os meus filhos: honra. Honra a sua mãe. Honra. E isso é honrar. Então, a partir de hoje, viu um papel no chão? Cata. Isso é honra. Isso é honrar ao Senhor. Tá certo? No culto, rapazes, prestem atenção. Porque o homem de Deus vai preparar a palavra, né? E nós temos que honrar esses homens que pagam preço. Tá certo? Honrem os seus líderes. Cuidam da casa. Cuidam do IPV como se fosse a sua casa. Tá certo? E esses são os seus líderes. Essa é a autoridade que o Senhor instituiu sobre a igreja de vocês. Honrem eles, porque isso vem do Senhor. Amém? Amém? Amém. Você pode vir aqui. Cate. Não posso chamar errado, né? Não posso chamar errado. Você era líder do louvor, não é? Então vamos honrar essa mulher. Eu não ia fazer isso, não. Estou fazendo porque Deus está mandando, tá? E não é porque ela é filha do pastor. Não é porque você é filha do pastor que você é líder. Nessa tarde, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, era para fazer mesmo? Porque vão falar que eu estou puxando o saco do pastor. Não é legal, né? E aí Deus falou: fala para ela. Sabe qual versículo que veio? O Senhor falou assim: eu tirei ela por detrás das malhadas. O Senhor, quem te escolheu como líder de louvor? Não foram os homens, não é porque você é filha do pastor, não é porque você sabe tocar, não é porque você toca bem ou que você canta bem. Mas Deus, quem te tirou de trás das malhadas. Toma posse dessa palavra. Vocês que são do ministério de louvor, honre a líder que vocês têm. Honrem. Tem coisas que talvez, né? Muitas coisas guardam no coração também, né? Eu já tinha pensado nisso, mas eu não ia fazer, eu abortei, e aí Deus veio falando: não, você vai fazer. E então, ministério de louvor, honrem a sua líder. Honrem a sua líder. Isso é um dos princípios do Senhor. Honre a autoridade que Deus instituiu. Não é porque ela é filha do pastor. Porque esse lugar que ela está é um pouco difícil. Porque é filha do pastor. Ou porque é filho do pastor. Né? E muitas vezes as pessoas confundem. E acham que é porque é filha do pastor. Então honra a autoridade que o Senhor está instituindo
na vida de vocês, nesse ministério. E eu creio que quando vocês estavam aqui tocando no início, no louvor, o Senhor, Ele fala assim: eu vou levar esse ministério de louvor a fazer coisas grandes. Vocês vão tocar vidas. Não é tocar músicas, mas vocês vão tocar vidas. Mas precisa honrar. Precisa aprender os princípios do Senhor. Quando nós carregamos os princípios do Senhor, nós não erramos no caminho. Amém? E você é uma líder. Reconheçam a líder também. É como Davi, né? E a palavra fala que Davi, ele se desprendeu de tudo. Ele dançava na presença do Senhor, isso eu te falei, né? Eu vejo uma alegria muito grande quando você está ministrando. E a palavra fala que Davi, ele entrou na cidade dançando. Ele não estava importando com o papel dele, a identidade dele naquele momento, que era o rei. A palavra fala que a esposa dele olhou torto para aquela situação. Mas ele se importava em dar o melhor ao Senhor. Então, dê liberdade ao Senhor. O Senhor vai te levar em lugares altos. Amém? Levantem as tuas mãos. Vamos orar pelos líderes da tua igreja. Vem, pastor, a gente pode orar por vocês também. Podemos? Amém. Levantem as tuas mãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar por esses líderes do Senhor. Oh Pai, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa liderança que o Senhor colocou sobre esta igreja. Pai, nós sabemos do preço que eles têm pago, Senhor, durante esses anos. E nesta noite, nós como igreja, nós abençoamos a vida deles. Nós dizemos, meu Deus, que eles serão honrados por nós, porque eles são homens e mulheres do Senhor. Pai, nós cobrimos a vida deles em oração. Senhor, guarda, Senhor meu Pai, tudo que eles têm. Senhor meu Pai, guarda a família deles. Guarda, Senhor meu Pai, os sonhos. Guarda, Senhor meu Pai, aquilo que está no coração deles, porque nós cremos que através deles os teus sonhos serão revelados. Pai, assim nós oramos nesta noite e te agradecemos, Senhor Deus, por esta restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apesar que a gente fez aqui mais simbólico, assim, assim, a Kátia, na verdade, que tem líderes de ministério infantil, líderes de células, líderes, pessoal assim, que vários líderes. A gente sabe que toda semana, por amor a Deus, por reino, paga um sacrifício para nos servir, não é verdade? E a gente quer honrar todas essas pessoas. E que a gente sempre na oração, a gente está zerando por vocês, agradecendo para Deus realmente que vocês sejam honrados, né? E Deus sempre lembra aquele que persevera, né? O que a gente assim, o tempo já está um pouco avançado, mas eu não quero falar uma das coisas que eu quero confirmar. Quando em 2002 Deus me chamou para voltar para Taiwan, que é Pão da Vida matriz, né? A gente é igreja filha de Pão da Vida em Taipei, né? Você sabe que toda semana a nossa matriz ora por nós. Durante esse ano nunca cessou. Eles pedem intercessão toda semana. Tem uma equipe de 24 horas de oração, 24 horas, sempre alguém zelando por nós. Esse é um compromisso que tem para nós, né? E uma das coisas, quando eu voltei para Taiwan, fiquei meio ano lá para fazer estágio. Não é estudar, mas assim, ver como é uma igreja que é apaixonada por Deus, que tem um compromisso com o reino, compromisso com edificar a igreja gloriosa, compromisso com missões. E quando eu estava voltando, eu compartilhei. Um dos sonhos da minha vida é levantar novas gerações de adoradores que vão tocar vidas. Isso sempre foi algo que Deus falou. E Deus nos preparou. Eu acredito que isso vai concretizar cada vez mais perto, né? E Deus está nos dando
toda a capacitação, toda a estrutura, mas é muito mais que Deus quer usar cada um de nós para glorificar o nome dEle. Efésios 1, lá fala que desde antes da fundação do mundo, Deus nos concedeu, Deus nos escolheu e já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, para que sejamos santos e irrepreensíveis, e pela graça somos feitos filhos de Deus, adotar como filho de Deus, pela graça, pela redenção, somos perdoados, pela graça somos redimidos, tudo isso, e tem 3 vezes repetiu, para louvor da sua glória. Sabe o que significa isso? Ora, presta atenção os jovens, o que te falar. Eu quero falar, se você não sabe porque está vivendo, você precisa conhecer Deus. Você sabe que cada criação tem teu propósito. Essa caixa é para emitir o som, certo? E quando ele não emite o som, ele deixa de ser funcional. Um carro, ele pode ser carro de milhões. E você botar na garagem para só ficar vendo, não é o propósito. O carro, seja grande e pequeno, é para transportar a gente em segurança para o lugar que precisamos. E sabe por que você foi criado? É para que quando as pessoas olham para você, ele fala, que glória de Deus. As pessoas olham para você, as pessoas vão dizer, tem Deus em você. Você glorifica a Deus, você engrandece a Deus. E por isso a nossa vida é isso. E Jesus veio para salvar, para restaurar. E eu quero te encorajar. Se você acha que sua vida, as pessoas olham para você, não pode ver a glória de Deus, esse momento você precisa assim, Deus, eu preciso ser consertado, né? Eu preciso ser redimido. E está aqui. Eu quero falar para os jovens. Você foi feito para a glória de Deus. Acredite nisso. E quando você vive para a glória de Deus, é a maior realização da tua vida. Amém? E é isso que a gente vive. E quando eu voltei, eu falei, Deus, queremos ver uma igreja, a visão da pão da vida, que Deus deu, não é para toda a igreja, é uma igreja gloriosa. Sabe o que significa? Cada pessoa, cada casamento, cada família, cada profissão, tudo que nós fazemos em qualquer lugar, as pessoas olham para nós, esse cara tem Deus, Deus tem feito uma obra de salvação. As pessoas através de nós possam conhecer que existe um Deus atrás desse homem, atrás da tua vida. E pois a gente não desiste. Mesmo inimigo usa palavras, usa tudo para te parar. E isso não para. Porque a gente fala, eu sei que eu fui salvo, sou filho de Deus, amados, eu quero crescer no caráter de Deus, para que as pessoas olhem para nós. Existe um Deus verdadeiro na vida dele. Seja na doença, seja na tribulação, seja em tudo. A nossa vida, queremos engrandecer o Senhor. Amém. Para louvar a tua glória. Eu vejo na vida da Tintim, né, pouco dia que a gente conhece, eu vejo muita glória de Deus na vida dele. Não é assim? E aqui muitos irmãos em Cristo, eu vejo a glória de Deus na sua vida. Amém? E vocês estão refletindo a glória de Deus. Um pouco mais, um pouco menos, mas vamos crescer junto. E vamos levar isso, essa água viva, a vida de Cristo, que além de nos salvar, nos perdoar, Ele está nos santificando de glória em glória, transformando. E chega uma hora as pessoas olham para nós, não é a gente, mas é a glória de Deus que reflete através de nós, amém? E é isso que a gente está aqui batalhando. E eu acredito que vai ter gerações novas, amém? Vocês vão ser levantados para glorificar a Deus. Não são homem no mundo, traz glória para si. Olha, eu conquistei isso, agora
comprei isso, comprei carro, Não é isso. É para Deus fazer grande obra através de nós. E falar, nossa, teu Deus é grande. Tudo que você é, esse é um Deus grande que te salvou, que te transformou, que te abençoou, que fez você prosperar, que fez tudo para a honra e glória dele. Amém? E não acredita que você tem propósito. Não acha que não tenho nada para fazer. Sim, você vai conhecer a Deus e Deus quer usar você para engrandecer o nome de Jesus, para a glória, para a honra de Deus. Essa é a mensagem de hoje. E nós aprendemos a honrar, receber essa graça. Amém? Vamos agradecer a Deus. Querido Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pela vida e exemplo de vida que a presbítera Priscila Tintim nos trouxe. Queremos te honrar, porque o Senhor é digno de honra e tudo isso está acontecendo aqui, porque Senhor, Deus é Deus desse acampamento, é Deus da sua igreja, e Deus de cada família, Deus de cada vida. E obrigado por usar a vida da Tintim para nos edificar. E hoje queremos mais uma vez aprender a te honrar, honrar todas as autoridades que o Senhor colocou na nossa vida, honrar também todas as pessoas que fizeram parte, que faz parte da tua igreja. E hoje nós somos abençoados, queremos amar, queremos honrar, para que nós possamos crescer mais em Ti, para a glória do Teu nome, para louvor da Sua glória. E queremos abençoar também cada vida aqui, vai crescer, está crescendo de glória em glória, no caráter de Jesus. E em toda a nossa vida, seja a nossa vida pessoal, seja dentro de casa, seja no casamento, seja no relacionamento com irmãos, seja na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Queremos viver para louvar a sua glória, como águas vivas que nós recebemos, que nós desfrutamos, que transbordou em nós e que vai fluir para muitas vidas, como remédio, como inspiração para conhecer Jesus, o único Senhor e Salvador na nossa vida, digno de honra e glória. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, e eu oro para que Teu Espírito Santo continue ministrando corações de cada um aqui, hoje à noite, através das reflexões, meditações, compartilhamento, e que o Senhor continue ministrando profundamente em cada coração, e milagres vão acontecer, curas vão acontecer, romper a vida vai acontecer, cada dia aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.